Edson, síncope é crise convulsiva? É a mesma coisa? Como é que a gente diferencia isso aí de ataque epilético e desmaio? Bom dia, pessoal. Esse é um tema importante, a diferenciação da síncope, que é o apagão, é o desmaio, a população chama de apagão rápido, de crise convulsiva, de crise epiléptica. A síncope ela é causada por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A diminuição do fluxo, a redução do fluxo sanguíneo cerebral leva a apagão da consciência. A pessoa pode cair no chão e, quando a pessoa deita, rapidamente o fluxo se restabelece. Ao restabelecer o fluxo no cérebro, a pessoa imediatamente que acorda. Enquanto que, na crise convulsiva, existe descarga elétrica no cérebro. Ela pode começar focalmente em alguma área do cérebro, assim como essa descarga elétrica ela pode já iniciar de modo generalizado. Quando a descarga elétrica ela ocorre em uma certa região do cérebro, dependendo da região, surgem sintomas neurológicos iniciais. Por exemplo, se a descarga elétrica ocorrer na área da visão, por exemplo, as pessoas podem enxergar pontos luminosos, as pessoas podem enxergar estrelinhas. Se a descarga elétrica ocorrer na área da sensibilidade, a área sensitiva do corpo, as pessoas podem ter formigamento de um lado do corpo, né, no território onde a corrente elétrica estiver passando no cérebro. Se a corrente elétrica estiver passando na área motora do cérebro, as pessoas podem ter movimentação das mãos, movimentação da boca, inclusive automatismos manuais, automatismos mastigatórios, né? Então, antes de perder a consciência, algumas pessoas podem ter o que nós chamamos de crise focal, ou seja, a atividade elétrica começa num certo ponto, surgem sintomas, e isso é importante para diferenciar de síncope propriamente dito, e essa pessoa pode ter generalização dessa corrente elétrica para o cérebro. Quando há generalização, a pessoa perde a consciência, cai no chão, e como a corrente elétrica está passando no cérebro como um todo, as pessoas têm movimentos que nós chamamos de movimentos tônico-clônicos. Geralmente acontece isso. Então, a pessoa fica se debatendo, né? Esse episódio, ele dura em torno de 1 a 3 minutos, 1 a 4 minutos, e quando termina, a pessoa tem comprometimento da consciência, difícil de acordar, fica sonolento, a pessoa tem dor de cabeça, né? Agitado, dor no corpo inteiro, a pessoa pode ter urinado ou evacuado, né? Tudo bem que na síncope isso pode acontecer, mas em crise convulsiva, crise epiléptica, é bastante frequente isso. Ou seja, demora para a pessoa ficar boa. Imagine corrente elétrica passando por todo o cérebro e a pessoa se debatendo inteira. É claro que vai acordar cansado, confuso. Ou seja, enquanto que numa crise convulsiva pode haver sintomas antes da perda de consciência, né? Sintomas neurológicos antes da perda de consciência, seguido de perda de consciência, a pessoa fica se debatendo, né? E a pessoa acorda cansado, acorda com dor no corpo, acorda confuso, agitado, com dor de cabeça, né? A pessoa saliva bastante, né? Fica, entre aspas, babando. Na síncope é diferente. É uma perda rápida do fluxo sanguíneo cerebral, a pessoa perde a consciência. Assim que a pessoa cai, já restabelece o fluxo, a pessoa acorda e muitas vezes acorda bem. Muitas vezes acorda bem como se nada tivesse acontecido. Em uma porcentagem menor dos pacientes, pode ter um pequeno esquecimento, pode
ter sintomas de mal-estar, mas não tão intensas como na crise convulsiva. Eu acho que no seu consultório, Liz, muita gente que desmaia deve achar que teve uma crise, né? Então, eu não sei se isso é comum. É muito comum, mesmo tanto pacientes como às vezes profissionais que não são especialistas. E isso não é incomum, porque esse diagnóstico diferencial ele não é tão simples. As perdas de consciência, muitas vezes a gente pega em pacientes que chegam no pronto-socorro que tiveram uma perda de consciência e muitas vezes é um quadro neurológico, foi uma convulsão, foi uma epilepsia. Mas muitas vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, é uma síncope.